Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Olá, o programa Integração dessa semana está começando aqui, hoje recebendo aqui no estúdio da Urdicom o Fabrício Lopes, que é secretário de Indústria, Porto e Comércio da Prefeitura de Cubatão. A gente vai conversar com o Fabrício aí para saber, né, que Cubatão está num bom momento, acho que com toda essa mudança no cenário nacional e até internacional que interfere ali aqui a nossa região como um todo, né? Cubatão vive um momento muito favorável para isso. Fabrício, seja bem-vindo aqui no Integração. Obrigado, André. Obrigado a você que está nos acompanhando. E vamos falar desse novo momento da cidade, boas expectativas de futuro. Então, Fabrício, quais têm sido os avanços, né? Teve uma mudança, né? A gente teve eleições, né? Esse ano, novo prefeito assumiu, embora tenha uma continuidade de governo, né? Mas, assim, sempre tem algumas coisas que são mudadas, até de acordo até com a visão do próprio prefeito, né? Você que está lá desde a gestão anterior, você trabalhando como secretário de governo, já teve em outras pastas, o que tem sido avançado nesse sentido, nesse ano aqui, principalmente para trazer mais desenvolvimento para Cubatão? Olha, André, quero destacar dois pontos essenciais, né? O primeiro é a mudança da formatação da secretaria que eu ocupo hoje. Sim. Hoje ela é a secretaria que poderia até se chamar de Desenvolvimento Econômico, Exato. Mas o prefeito fez questão de elencar os 4 principais temas, que é indústria, porto, emprego e empreendedorismo. São os pilares econômicos da nossa bom colocar o empreendedorismo, região, né? E a partir disso também, a gente também criou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, porque a gente precisa de uma cidade com uma formatação mais inovadora, mais tecnológica, e hoje tudo isso passa pela apropriação das tecnologias presentes, e também criamos um departamento específico para cuidar de políticas voltadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Porque nós precisamos fazer, mas isso tudo tem que estar conectado com a natureza, conectado com a sustentabilidade, com a redução das desigualdades. Então o prefeito César, nos seus primeiros atos de governo, fez uma micro-reforma, né, para que a gente pudesse visualizar e começar, a partir disso, criar elementos e ter o empenho necessário para, num prazo mais curto possível, conseguir, a partir do desenvolvimento econômico, sanar dores antigas da nossa cidade. Cubatão já teve, né, um grande cenário nacional negativo, até a gente falou isso na edição passada, teve assim o seu resgate lá nos anos 1980, né, com uma das cidades mundialmente reconhecidas que teve o seu resgate ambiental. Hoje tem o Guará Vermelho lá como símbolo da recuperação ambiental da cidade, né, que até, assim, outro dia eu vi um filme de um bando, assim, de guarás voando junto, é muito bonito da gente ver aquilo, né, mas Cubatão hoje também tem ali a única refinaria que produz gasolina de aviação no Brasil, né? E tem também as indústrias dentro do polo, que são indústrias de base, né? Que fornece para grande parte, inclusive, do agronegócio brasileiro, né? Sai de Cubatão. E a gente sabe, Fabrício, que vocês têm feito um trabalho muito grande para complementar a indústria de base com a indústria de transformação. Tem tido algum avanço nesse sentido? Tivemos alguns avanços. É importante a gente lembrar o seguinte: a indústria brasileira passa por um momento de transformação muito grande, né? O Brasil, infelizmente, se desindustrializou. Nós viramos um grande exportador. Nós viramos um grande exportador de commodity, não nos preocupamos com a manufatura. Hoje nós enviamos determinados produtos para o exterior e compramos esse produto manufaturado com seu valor agregado. Então, durante muito tempo também, houve, não sei se o termo correto é esse, mas houve uma demonização do desenvolvimento econômico. Só que isso já foi corrigido lá no passado. E o passivo ficou para a nossa cidade e para a nossa região. Então, a nossa luta hoje é, em primeiro lugar, valorizar as medidas mitigatórias que foram realizadas ao longo desses 40 anos, para que deputados, senadores, vereadores, como nós vimos recentemente, não fiquem falando besteiras aí em tribunas de Câmara, em vídeos de internet, colocando a nossa cidade num patamar dos anos 80 que ela não tem. Pelo contrário, ela é um exemplo de quando a legislação ambiental bem aplicada, ela salva a vida das pessoas. Inclusive, na Eco 92, que fazem 33 anos atrás, Cubatão foi citada como um exemplo de recuperação. Foi citada há 33 na Eco anos 92, atrás. Onde ela se transformou em exemplo mundial de recuperação ambiental.
Foi um dos destaques da Rio+20. Exato. E nesse ano de COP30, a cidade tem sido mais uma vez destaque. Porque além de ser a cidade símbolo de recuperação ambiental, que continuamos a ser um exemplo para o mundo, neste ano de 2025 nós também fomos reconhecida como uma das cidades verdes do mundo, pelo prêmio Tri-City of the World. Então, assim, são elementos que estão aí, são fáticos, né, que estão no nosso dia a dia. Então, trazer à tona essa história de Cubatão, ela é importante para que isso não se repita nos outros lugares. E que a gente entenda também que hoje o desenvolvimento econômico está super alinhado com a sustentabilidade. Sim. Quando você traz à tona essa questão da gasolina de aviação, é bom que o nosso ouvinte, que o nosso telespectador possa saber também que Cubatão está prestes a iniciar as obras dentro da refinaria da Petrobras, da planta de bio-QAV, que é o bioquerosene de aviação. A gasolina de aviação, ela serve às aeronaves menores e aos helicópteros. O querosene de aviação, ele serve para as aeronaves de grande porte. Então, nos próximos anos, tenha certeza você que toda vez que você ver um avião, ou que você embarcar no avião, você vai estar com uma gasolina de Cubatão. Além de, por exemplo, boa parte do cloro e soda fabricado no nosso país, fabricado em Cubatão. Então, você está limpando a sua casa, Cubatão está presente. Quando você está se alimentando de vários produtos que vêm do nosso agronegócio. E olha, detalhe que não é bom, mas veja você, o Brasil quadruplicou o consumo de fertilizante nos últimos anos pela força do agro. Sim. Só que a produção nacional caiu para menos da metade. Por quê? Porque o Brasil ficou muito dependente das exportações. E essas exportações, sobretudo, vinham de onde? Da região de guerra, Rússia e Ucrânia. Isso afetou também a nossa economia. Só que, por outro lado, as empresas também se modificaram. Você tem a questão da amônia renovável, que é uma aplicação da Yara, fertilizantes que está produzindo amônia renovável. Nós temos empresas hoje que conseguem zerar a sua emissão de carbono com a questão de energia elétrica, né? Então, tem empresas que estão produzindo no formato eólico e solar, jogando no grid e tirando aqui. Nós temos empresas hoje que estão trabalhando as questões de ESG de forma mais clara, usando seus conselhos comunitários consultivos para também entender como que as suas operações impactam nessas comunidades. E, André, o mais importante, a foto e o vídeo mostram tudo, que é o seguinte, não existe nenhum polo industrial no mundo com a sinergia que tem a natureza e o desenvolvimento econômico, como tem o polo industrial de Cubatão. Não, sem dúvida. A gente que conhece um pouco outras regiões, né? Eu que já fiz empreendimentos lá no polo de Camaçari, no polo petroquímico de Suape, de Pecém, eu sei que realmente Cubatão é diferenciado até porque está ali, ao lado da principal capital da América Latina, que é a cidade de São Paulo. Então, ele é bem diferenciado com isso. Agora, Fabrício, a gente tem uma preocupação muito grande, né? A gente tem debatido sobre a expansão do Porto de Santos, né? E novos terminais saindo. Como é que fica a questão viária? Eu sei que tem sido debatido muito a questão de a gente criar polos para estacionamento de caminhões, para que a gente consiga aí diminuir um pouco o impacto que a gente vai ter, porque esse novo terminal, principalmente o STS 10, ou Santos 10, como está sendo chamado, deve ter aí uma demanda mais de 7, 8 mil caminhões por dia, já com 17 ou 18 mil que a gente já tem diariamente, né? Como é que está a situação atual de Cubatão com relação a isso? Cubatão tem olhado esse assunto com muita destreza, né? Sim. Por quê? Até porque precisa passar por Cubatão sempre para chegar no porto. Não tem como entrar no litoral paulista sem passar por Cubatão, né? Só que também os impactos, né? Também o ônus dessa operação não pode só ficar no nosso município. Cubatão é uma cidade que foi construída nas margens das rodovias e das ferrovias. Então, nós temos um olhar muito atento. Importante, inclusive, para que todos os nossos ouvintes e telespectadores possam saber. Dia 18 de setembro, inclusive, nós teremos uma audiência pública no Bloco Cultural convocada para discutir a terceira pista da Imigrantes, que pode ser, né, uma das obras para tentar corrigir um pedaço desse gargalo logístico. Então, nós estamos aguardando com ansiedade para entender o que vem, né, de anúncio aí da Ecovias para essa obra da terceira pista da Imigrantes. Por outro lado também, nós precisamos organizar a nossa região como um todo, não apenas Cubatão. Por quê? Porque com as ampliações de operação no Porto de Santos,
tanto Cubatão como São Vicente, quanto o próprio Guarujá, agora com a nova perimetral, são cidades que vão ter variações, né? Os Sim. pátios reguladores, os pátios de container, locais para armazenamento, locais para manutenção desse arcabouço de atividades. Então, o que acontece? Nós precisamos entender exatamente aquilo que traz e que é benéfico para a nossa cidade e região. Inclusive, a nossa equipe da Diretoria de Assuntos Portuários esteve recentemente no Porto de Paranaguá para entender melhor como é que funciona o sistema de agendamento lá. Nós estamos preparando, inclusive, para apresentar um cardápio de obras de infraestrutura para que a cidade de Cubatão consiga se interligar sem depender das rodovias, para que aí a gente possa colocar todos esses assuntos na mesa e entender de forma clara aquilo que não vai inviabilizar o nosso polo industrial, que ainda tem um potencial produtivo de base consolidado e espaço para ampliação da indústria de agregação de valor. Que as nossas rodovias não se tornem mais um gargalo, que a gente amplie a chegada, mas não consiga ampliar a saída e acabe inviabilizando a vida do munícipe e também o escoamento e chegada dos insumos, né? E que isso, de verdade, não gere mais uma onda na nossa região, e até os próprios anúncios têm que ser feitos com muita responsabilidade, de uma onda de pessoas em busca de oportunidades e vindo para cá cair em situação de miséria. Todas as pessoas são muito bem-vindas, mas o que nós queremos é que esse desenvolvimento ele surta efeito para quem já está aqui e aqueles que vierem de fora venham com condições adequadas de poder habitar a nossa região e fazer com que esses processos de desenvolvimento, com essas novas obras, a operação dessas novas obras, eles também sejam beneficiados. Porque o resultado que nós vimos nos últimos 40 anos, e isso se reflete agora. As duas obras de urbanização que nós estamos fazendo, de Vila Esperança e de Vila dos Pescadores, que são obras que demoraram 40 anos para sair do papel e só começaram a ser feitas no ano passado, elas são resultados disso, porque tirar mais de 30 mil pessoas de cima da palafita e da dignidade, integralizar a cidade, fazer com que o transporte, a coleta de lixo, escola estejam na região dessas pessoas, está muito atrasado, porque essas pessoas foram uma geração, 2 gerações sofrendo com a desigualdade e com a vulnerabilidade social. Sem dúvida, as pessoas que moram nessa situação estão totalmente assim inadequadas para o momento do mundo atual que a gente vive, né? Morar em cima de palafita, sem saneamento, sem energia, sem esgoto, sem água tratada é um problema que causa não só problema de saúde pública, mas um problema social muito grande. Agora, Fabrício, para a gente terminar, a tua secretaria incorporou o empreendedorismo, né? Empreendedorismo a gente fala que eu acho que é o tema da década, porque o que tem hoje aumentado muito no Brasil são mulheres que chefiam lar, mulheres que fazem do seu trabalho sustento para sustentar família, filhos, né? Como é que a secretaria tem atuado nesse sentido? Olha, nosso principal parceiro nesse sentido é o Sebrae. Inclusive, realizamos recentemente um encontro de negócios muito exitoso, que foi fruto de um programa que começou no ano passado, que foi embrenhado, né? Ele nasceu de uma parceria entre a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Cultura e, à época, a secretaria que eu ocupo hoje, que se chamava Emprego e Desenvolvimento Sustentável. Então, ele transcendeu do ano passado para esse ano, ele capacitou mais de 100 empreendedores e finalizou agora, há poucos dias atrás, com um encontro de negócios. Pessoas que não sabiam que eram capazes de fazer negócio entre si. E foi muito legal, André, porque você veja, às vezes a gente está procurando a chave de casa com a chave na mão. Eu costumo dizer que o amiguinho está ali do lado, né? Eu fabrico uma biojoia, você fabrica a embalagem, o outro tira a fotografia. Quando eles se conhecem, eles conseguem fazer negócio. Sim. Então, um ajuda a suprir a necessidade de fotografia para colocar na rede social, o outro consegue fazer área, eles se ajudam. Então, a área do empreendedorismo na nossa cidade, hoje, nesta data, nós temos 8.000, só mês, nós temos 8.200 MEIs abertas na cidade de Cubatão, né? Então, só esse ano nós já botamos na rua 9 cursos de capacitação do Sebrae, tivemos o Criando Conexões, encontro de negócios, ônibus para as grandes feiras. Queremos agora no segundo semestre, né, jogar peso nisso, integrar ainda mais essas pessoas, trazendo junto com o posto do Sebrae aqui, com a associação comercial, com as indústrias do nosso polo, conectar mais essas pessoas para que a relação de consumo
entre cliente e provedor de serviço seja mais próxima dentro do nosso território e a gente consiga gerar uma capacidade maior de negócio. Para isso, nós estamos tentando modelar agora, junto com o Sebrae, uma nova roupagem de incubadora de empresa, que não é aquela incubadora de empresa clássica, com sala, tradicional, tudo mais, uma coisa mais inovadora, onde a gente consiga oferecer as consultorias para esses empreendedores, atenda mais empreendedores e eles possam ter esse processo de evolução a partir de atividades presenciais, atividades virtuais, encontros de negócios mais preparados e envolvendo aí toda a cadeia produtiva da nossa região. Lembrando que também recentemente a nossa região conseguiu aprovar uma CPL, né? Nós estamos em vias aí da segunda fase, é uma CPL que envolve outros municípios da região, São Vicente, Guarujá, Santos, né? Foi proposta, inclusive, pelo Convention Bureau de Santos, porque precisava do agente de governança. Aprovamos a CPL e, a partir dessa CPL, a gente espera que ela não seja única. Por quê? Numa região contígua como a nossa, é inevitável. Nós moramos numa cidade, trabalhamos na outra, estuda na outra. Então, as relações de negócio, de mercado, elas precisam estar calcadas em todas as atividades que nós temos na região. Seja ela do comércio, da indústria, do porto, da logística, turismo e outras que nós temos aí. Muito bom. Parabéns, Fabrício, pelo teu trabalho. A gente torce para que isso realmente seja cada vez mais fomentado, porque a gente sabe, você ali comanda uma secretaria numa cidade que vai da indústria que fornece para o Brasil até o empreendedor local. Então, assim, é muito diversificado para uma secretaria só. Então, parabéns pelo teu trabalho. A Integração tem bastante orgulho de entrevistar e está sempre com você aqui. Conte com a gente. E torcemos para que tudo caminhe bem, que Cubatão consiga continuar crescendo assim como ela vem nos últimos anos. Obrigado, viu? Olha, André, te agradeço pela oportunidade e esse é o nosso papel. Deixar claro para o nosso munícipe, para a região, que estamos trabalhando firme, estamos trabalhando forte. O prefeito cobra muito, ele não deixa a gente parar um minuto, então a gente está se dedicando e quer ver esses resultados na ponta. Obviamente, a velocidade com que as coisas acontecem não é na velocidade que nós gostaríamos, mas lembrando, política pública é perene, ela serve para todo mundo. Às vezes ela acontece na nossa frente e a gente nem percebe. Mas tem muito empenho e a gente aproveita espaços como esse que você sempre oferta para nós, para dar um pouco de transparência também das nossas iniciativas e falar para você que estamos lá à disposição. Vá nos visitar, Rua Doutor Fernando Costa, 1096 lá, seja no PAT, seja no posto do Sebrae aqui, seja para falar sobre indústria, porto, desenvolvimento, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado a você. Com mais de 17 milhões de toneladas de cargas embarcadas, o mês de julho foi o de maior movimentação da história do Porto de Santos. A informação foi dada esta semana pelo presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini. Mas com o fim das antecipações de embarque para os Estados Unidos, esse quadro pode mudar bastante. Segundo o presidente da APS, o recorde de julho teve influência direta do tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil. Por isso, já se espera uma queda de movimento para os próximos meses. Ainda segundo Pomini, não se pode menosprezar a capacidade de adaptação do Porto de Santos diante das oscilações do mercado. É esperar para ver. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, toda sexta-feira, aqui mesmo no canal do Encontro Indústria Porto. Fique agora com as últimas notícias no Momento do Jornal Portuário, com o jornalista Luiz Cláudio. E não se esqueça, faça sua inscrição, ative todas as notificações e fique por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.
Aconteceu em Brasília essa semana uma audiência pública que discute restrições da ANTAQ na licitação do Tecon Santos 10, no Porto de Santos. Deputados do setor portuário criticaram a regra, que barra empresas já instaladas no porto, alegando limitação à livre concorrência. Na China, a construtora naval registrou lucro recorde no primeiro semestre e acumulou pedidos de 236 navios, avaliados em 23 bilhões de dólares. No polo de Cubatão, o Grupo Cesar expande suas operações com parceria internacional em produtos químicos. O acordo foi firmado com uma empresa tcheca, que facilitará a distribuição de cianeto de sódio para a mineração brasileira via rede portuária. O presidente Lula assinou essa semana a medida provisória que libera 30 bilhões de reais em créditos com juros reduzidos, via Banco do Brasil e BNDES, para exportadores afetados por tarifas dos Estados Unidos. O governo também comprará produtos para programas sociais. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acompanhe o Jornal Portuário nas redes sociais ou acesse jornalportuario.com.br.